Boa noite a todos os presentes, boa noite pessoal que nos acompanha por mídias sociais, TV Câmara. Agradeço a presença de todos. Também, já de antemão, quero saudar e cumprimentar os pastores e pastoras presentes a essa Casa de Leis, aonde, num ato muito importante para o nosso município, aonde com grande felicidade eu digo que junto com a vereadora Ana Capucci, hoje entregaremos uma moção de aplausos aos 500 anos da Reforma Protestante, onde foi um ato histórico construído no nosso Brasil, onde a luta veio de grande reconhecimento por todos que fazem principalmente ao ensino religioso e principalmente tem o respeito por ele. Nós temos, acho que cada um a sua religião e ambas devem ser respeitadas, até porque o nosso Deus é um só. E hoje eu fico muito feliz de estar entregando, junto com a Ana e junto com os vereadores presentes na casa, cito o Glauco Batata, a Rosa Maria, o Cucão, a Ana Capucci e o Durães. Eu fico muito feliz de junto desses amigos vereadores, parceiros vereadores, estarem aqui para nós entregarmos essa moção de aplausos, que com certeza é muito importante, aonde repercutiu principalmente em mídias. Eu acompanhei muito, onde a Rede Globo, também SBT e as outras emissoras deram total cobertura desses 500 anos da Reforma Protestante no Brasil. Então, com certeza, Agudos não ficaria fora disso. E é com muito orgulho que nós começamos essa sessão de casa cheia, principalmente dizer de casa cheia, para fazer essa entrega. Agradeço mesmo de coração a presença de todos. E para começar a sessão, eu queria convidar o nosso excelentíssimo prefeito municipal, Altair Francisco, Altair da Saúde, e também o vice-prefeito Jaime Capucci, para que tome assento aqui na mesa junto a nós. Bom, agora como toda a sessão nossa da Câmara ela é feita, primeiramente nós invocamos a proteção de Deus, pela proteção principalmente de todos da sessão da Câmara. Então eu invoco a proteção de Deus e pela grandeza da pátria, juntamente com os vereadores presentes e todos os presentes, damos início à sessão solene, para a entrega de emoção ao Conselho de Pastores em comemoração aos 500 anos da Reforma Protestante. Queria convidar a vereadora Ana Capucci para fazer a leitura de um texto bíblico e eu convido a todos a ficarem em pé.
Boa noite a todos. Nós vamos fazer a leitura de Efésios, capítulo 2, dos versículos 1 ao 10. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua grandeza, em bondade para conosco, em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feituras dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Amém. Amém. Bom, dando andamento à sessão, eu quero convidar a vereadora Rosa Maria para que ela faça a leitura da moção de aplausos que foi concedida pela Câmara Municipal, aprovada por todos os vereadores. Moção 37/2017, de autoria dos vereadores Ana Maria da Costa Capucci e Paulo Vinícius Vober. Moção de aplausos. Os vereadores da Câmara Municipal de Agudos, Estado de São Paulo, que apresente e subscreve, conseguindo a presente moção de aplauso ao Conselho de Pastores de Agudos. Por iniciativa dessa nobre vereadora Ana Maria da Costa Capucci, a Câmara Municipal de Agudos, Estado de São Paulo, por seus legítimos representantes, conseguindo em ata a presente moção de aplauso ao Conselho de Pastores de Agudos pela comemoração aos 500 anos da Reforma Protestante. 2017 tem um grande significado histórico para a sociedade, pois é o ano em que se comemora uma das datas mais importantes desse século. Os 500 anos do movimento da Reforma, a Reforma teve origem na cidade de Wittenberg, na Alemanha. O marco do movimento foi no dia 31 de outubro de 1517, quando o monge Lutero publicou 95 teses escritas em alemão, na porta da igreja do castelo, onde protestou contra diversos pontos da doutrina da única igreja na época e sugeriu mudanças. A sua atitude repercutiu muito. Solicitado a se retratar, Lutero não concordou em fazê-lo, a não ser que suas teses fossem derrubadas com argumentos bíblicos. Sendo assim, Lutero foi expulso da sua igreja e, como consequência, ocorreu a sua divisão, sem ser esta a pretensão do reformador. O movimento ultrapassou as fronteiras e se estendeu a outros países da Europa, chegando ao Brasil em 1824, com a imigração alemã. Celebrar os 500 anos da Reforma é resgatar o legado deixado por Lutero para cristãos e não cristãos, pois a sua atitude ultrapassou os muros da igreja. As suas ações influenciaram a política, a economia, a educação, a cultura e a ética. Vale lembrar que Lutero foi um dos principais defensores de que a educação era direito de todos, que o lucro obtido da forma ética não era pecado e que a igreja e o Estado deveriam ser separados. Essa comemoração não deve ser exclusiva da comunidade luterana, mas de toda a sociedade. Bom, então, lida a moção de aplauso 37/2017, de autoria da vereadora Ana Capucci,
e de minha autoria também, onde eu agradeço a Ana por ter me concedido essa oportunidade de estar entregando essa moção de aplausos a vocês. Eu quero convidar a vereadora Ana Capucci para que faça uso da tribuna, para que explique o motivo e também o porquê da entrega hoje dessa moção de aplausos à reforma protestante. Fica à vontade, Ana. Boa noite, presidente, prefeito municipal Altair, vice-prefeito Jaime, aos nobres pares, aos pastores presentes, o assessor do deputado Vaz de Lima, Daniel, a todos os presentes, a todos aqueles que nos acompanham pela mídia, pela rádio. Então, eu gostaria, primeiramente, de agradecer a Deus por mais uma oportunidade e pela presença de cada um de vocês que estão aqui. A importância deste momento para nós, primeiramente, agradecer a Deus pela vida e saber que Ele é aquele que nos sustenta e que tem nos colocado no centro da sua vontade. Não vou fazer explicação a respeito da reforma, que nós temos a presença ilustre do pastor Ismar, que estará nos brindando hoje, falando sobre isso, mas dizer da minha alegria quando o pastor Gilmar, juntamente com o pastor Elber, que é o presidente do Conselho de Pastores, me procuraram para que nós pudéssemos, então, como uma casa de leis, promover isso. Sabendo que no dia 31 de outubro, nós comemoramos 500 anos da Reforma Protestante. Então, para mim e para o Paulinho, que me concedeu a honra de me acompanhar nessa moção, é muito importante não só a presença de cada pastor daqui de Agudos, mas também a presença de vocês que estão aqui e daqueles que estão nos acompanhando. Sabemos que tudo que nós fazemos na nossa vida, nós fazemos com o intuito de agradar e alegrar o coração de Deus. Então, com certeza, nesta noite, nós aqui, como agudenses, como visitantes, o pastor Ricardo e a pastora Sônia, que são de Bauru, estão nos honrando com a sua presença aqui também, mas dizer da importância desse momento, da unidade de uma igreja única em Agudos. De falar que Deus, Ele é um Deus que sonda e conhece os nossos corações. E é por isso que nós estamos aqui nesta noite, para trazer para o conselho, e cada um de vocês também vão receber no seu coração essa moção de aplauso, porque isso, o conselho representa, né? Cada pastor representa um círculo de pessoas, e essas pessoas com certeza têm vínculos com cada pastor representa também uma denominação, mas dizer da importância de um Deus que Ele é onipresente, Ele é onipotente, Ele é onisciente. Então eu quero agradecer, presidente, por essa oportunidade, quero agradecer imensamente aos meus pares que estão aqui hoje, nos honrando também com a sua presença. Então, obrigada, presidente, por mais uma oportunidade e obrigada a todos pela presença. Então eu queria convidar a Ana para nós entregarmos a moção. A Câmara Municipal de Agudos, por deliberação do plenário dessa Câmara, sobre preposições dos vereadores Ana Maria da Costa Capucci e Paulo Vinícius Weber, aprovada na sessão ordinária de 23/10/2017, manifesta suas congratulações ao Conselho de Pastores de Agudos, em comemoração aos 500 anos da Reforma Protestante. Câmara Municipal de Agudos, 29 de novembro de 2017. Paulo Vinícius Weber, presidente. Queria convidar a Ana para nós fazermos a entrega aos pastores.
toda a diretoria dos conselhos do Conselho de Pastores, que a gente faça a entrega. Eu queria convidar o pastor Elber para que faça, agora que conduza essa sessão solene, que faça o uso da tribuna e também que conduza essa sessão para abrilhantar quanto mais essa sessão. Fica à vontade, Elber. Boa noite a todos. Paz seja com todos, amém? Quero agradecer a Deus primeiramente, agradecer a Ana, Paulinho, a todos os presentes, vereadores, essa casa, prefeito, Altair, Deus abençoe. E a todos os pastores, os presentes, mídia, todos que estão ligados aqui. É uma noite, que vai ficar marcado na história, amém? Eu vou ler, para ser rápido, um texto aqui. Nós vamos passar essa cerimônia, amém? Glória a Deus. Estamos aqui nesta noite para celebrarmos os 500 anos da Reforma Protestante. Não é orgulho pelo evento em si, mas porque recebemos o agir de Deus na história da humanidade. A Reforma Protestante não foi apenas um movimento religioso. Teve início na fé, mas Deus usou a Reforma para transformar o mundo daquela época, dando oportunidade às pessoas de terem acesso a Deus através da leitura da Bíblia. Escolas foram abertas para as pessoas estudarem. A política se mais tornou justa e muitas portas foram abertas para o ser humano ter uma vida boa e melhor. Como diz a palavra, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Amém? Que Deus abençoe a todos. Amém? Já vou passar agora a oportunidade para o pastor Gilmar. Obrigado. Boa noite, paz do Senhor para todos. Cumprimentamos na pessoa do Paulo Huber, todos os vereadores, os presentes e os ausentes, também nosso prefeito Altair, Jaime Capucci, os pastores e irmãos que aceitaram o desafio de nessa noite estar aqui
para este momento tão importante. Eu disse para alguém a respeito dessas comemorações: se você não for nessa comemoração, na próxima você não vai, porque será daqui a 500 anos. E certamente você não estará mais aqui. Então aproveite essa comemoração. Comemore, celebre, porque é um momento muito importante. Não somente religioso, mas é importante em todos os aspectos. Nós estaremos ouvindo isso hoje por intermédio do preletor. E eu quero convidar neste momento todos para que se coloquem em pé, convidar o nosso prefeito, o pastor Altair, para que esteja nos dirigindo a Deus neste momento em oração. Feche teus olhos e vamos orar ao Senhor. Senhor nosso Deus, nosso Pai, em nome de Jesus, nos colocamos diante da Tua presença agora e pedimos perdão do nosso pecado, Senhor. Reconhecemos nossa dependência a Ti, que somos falhos e pecadores e que sem Ti nada podemos fazer, Senhor. Tem misericórdia de nós e nos ajude, Deus, a viver de uma maneira sábia, a agradar ao Senhor sobre todas as coisas, a honrar o Teu nome, Senhor, a procurar ser fiel a Ti, leal, ó Deus, de tal forma que o Senhor venha andar conosco, caminhar conosco e agir através de nós, que o Senhor possa usar nosso corpo, nossas mãos para abençoar, nossos olhos para enxergar a dificuldade do próximo, para ter sensibilidade em atender suas demandas, em procurar servir, meu Deus, aqueles a quem o Senhor tem colocado sob os nossos cuidados, e que hoje, Deus, é uma população muito grande, de quase 40 mil pessoas, que o Senhor tem colocado sob os nossos cuidados, e sabemos que somos tão pequenos, tão falhos, tão limitados, ó Deus, mas pedimos a Tua ajuda, Senhor, seja conosco, ó Pai, porque não colocamos a nossa esperança na nossa força, na nossa capacidade, na nossa sabedoria, no nosso entendimento, mas colocamos a nossa esperança no Senhor, colocamos e depositamos a nossa fé em um Deus amoroso, que provou o Teu amor, entregando o que tinha de mais precioso, o Teu Filho unigênito, para salvar a todos quanto crescem no Seu nome. Então, meu Deus, nós também somos dependentes e cremos neste amor, e, ó Deus, estamos dispostos sempre, meu Deus, a reparar erros, Senhor, a voltar atrás quando necessário, meu Deus, mas sempre procurando, meu Deus, fazer aquilo que é agradável ao Teu nome. Jesus amado, abençoe, ó Deus, toda esta cerimônia, todo o acontecimento deste evento importante nesta noite, importante pelo fato do que aconteceu na história, ó meu Deus, e daquilo que nós como servos Teus podemos ser usados nos dias atuais, para que não venhamos permitir que erros que ocorreram no passado venham ocorrer no presente, mas que nós individualmente procuremos a cada dia reformar nossas vidas, ou seja, mudar nossas vidas, transformar nossa mente, como diz a Tua palavra, Senhor, meu Deus, para que experimentemos a Sua boa, perfeita e agradável vontade, Senhor. Abençoe essa casa de leis, abençoe a cada vereador, vereadora, suas famílias, seus lares, abençoa a cidade de Agudos, Pai. Nós temos orado por esta cidade, Pai, nós temos procurado trabalhar por ela, mas pedimos, Senhor, abençoe. Onde a nossa mão não tem alcançado, que a Tua mão alcance, Pai. Que o Senhor visite os hospitais, que o Senhor, meu Deus, cure os enfermos, doentes, que o Senhor, meu Deus, assista as pessoas que estão precisando, meu Deus, ó Senhor, de um emprego, de uma casa, Senhor, onde o poder público tem sido ineficaz, Senhor, sabemos que o Senhor é o Todo-Poderoso e eficaz em todas as coisas, supre a necessidade desse povo, mas sobre todas as coisas, a necessidade espiritual, que o povo venha crer no Teu nome, crer na Tua palavra, confiar naquele que é o único caminho, que disse, eu sou o caminho, e a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Senhor, nós oramos a Ti nesta noite, e Te pedimos, em nome de Jesus, para a glória do Teu nome, Senhor. Amém, Jesus.
Podemos sentar. Quero convidar neste momento o coral da Igreja Presbiteriana Independente para que esteja entoando 2 cânticos neste momento.
convidado para a nossa preleção nessa noite é o nosso amado Ismar do Amaral, muito conhecido aqui de alguns irmãos na cidade, foi presbítero aqui na igreja, trabalhou na Brama e hoje ele é pastor na igreja de Pederneiras, da Igreja Presbiteriana do Brasil. Ele é jornalista, pós-graduado em recursos humanos, teólogo com pós-graduação em teologia pastoral. E eu quero convidá-lo para que esteja aqui conosco. Mas todos esses títulos aqui, o mais importante é um, não é? Que eu tenho e que você tem. Ele é um homem de Deus, um servo de Deus. Homens e mulheres de Deus que foram chamados no decorrer da história para pregar a palavra do Senhor nosso Deus de forma simples e inteligível. Que Deus o abençoe, meu amado. Graças e paz a todos. Quero cumprimentar o prefeito Altair, a Câmara, cumprimentar todos os vereadores, o povo de Deus que aqui presente está. Eu estou emocionado porque eu estou voltando à cidade 23 anos depois, a cidade onde nasceu minha filha, que hoje tem 25 anos de idade. Então, é muita emoção para mim, estou emocionado, feliz por estar aqui e por rever muitos amigos. E eu estava falando com o Gilmar que tem vários que eu olho, conheço, mas não me lembro mais o nome. Como disse para o Carlos ali, o Carlos eu conheci, não tinha como não conhecer. O tempo é implacável para todos nós, né? Não tem como não ser, né? Eu queria, nessa noite, ler um texto com vocês, o texto que moveu o coração de Lutero, onde Deus tocou o seu coração para que ele, de forma muito racional, eu quero dizer isso, de forma muito racional, ele viu nas Escrituras aquilo que os religiosos da época não viam. E é interessante nós olharmos para esse texto à guisa daquilo que nós estamos vivendo hoje também. Nós vivemos um período muito difícil no nosso Brasil já há alguns anos. E vamos ainda enfrentar dificuldades ainda pela frente. Não era diferente do ponto de vista espiritual. Não era diferente do ponto de vista histórico, social e econômico, o tempo da reforma, o século XVI. E, à luz de velas, Martim Lutero leu esse texto e esse texto mexeu com o coração dele, a ponto do Espírito Santo atrapalhar o seu coração de tal forma que ele não conseguiu mais domar o seu próprio eu e começou a partir dali escrever as suas 95 teses para tentar reformar a igreja. Não foi possível, mas o texto é o texto de Romanos 1, 16 e 17, que diz: pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. E é interessante nós notarmos, meus irmãos, que se o justo vive por fé, o justo não precisa de mais nada. Ele precisa do amparo, ele precisa da força de Deus. Ele precisa de um Deus presente, de um Deus que tudo sabe, tudo pode, tudo vê, um Deus onisciente, onipresente, onipotente ao seu lado. E muito se tem dito, e esse ano, por causa dos 500 anos, que nós comemoramos no dia 31 de outubro, os 500 anos da Reforma Protestante, é interessante a gente lembrar historicamente que Martim Lutero, depois que ele leu esse texto e outros textos, principalmente da carta de Paulo aos Romanos, que é a carta magna do Evangelho, ele não conseguiu mais ficar quieto. O Espírito Santo tocou tanto no seu coração, e ele, no dia 31 de outubro de 1517, ele fixou lá na porta da Catedral do Castelo do Wittenberg as suas famosas 95 teses, que vieram produzir uma grande
reforma religiosa na igreja daquela época. E uma das grandes lições que ficaram daquele movimento foi que uma igreja reformada, ela deve estar sempre se reformando. Ela não pode parar no tempo. E infelizmente hoje nós não seguimos mais muitas coisas que os pós-reformadores fizeram. Por exemplo, João Calvino, que foi o grande sistematizador do movimento presbiteriano e reformado na França, por exemplo, e depois em Genebra. Aliás, foi prefeito por 2 vezes em Genebra. É interessante notarmos isso. E deu show de bola como líder político naquela cidade. Ele dizia que do lado de cada igreja deveria ter uma escola. O povo deveria estudar, o povo deveria ler, ter conhecimento, dar conhecimento público, gratuito ao povo. Enquanto antes da reforma, poucas décadas antes, infelizmente os religiosos pregavam de costa para o público e em latim. Então esses eram os absurdos da época. Fora as indulgências, fora a questão do papado e fora todas aquelas coisas que infelizmente tiveram que sofrer, vamos assim dizer, essa reforma. A reforma do século XVI trouxe valores que estavam perdidos até então. Os slogans da reforma ecoam aí por esses 500 anos. E existem 5 frases que são, na verdade, todo o arcabouço da teologia de Lutero, da teologia calvinista, logo depois da sistematização através de Calvino. E a gente percebe que são 5 frases de efeito que mudaram o mundo em todo o seu contexto, não só no contexto religioso, mas principalmente no contexto religioso, já que nós estamos falando para um público aqui na maioria religiosa. E nós vemos que eles nos dão a exata noção daquilo que o monge agostiniano Martinho Lutero desejava para a igreja na época. E essas 5 frases eu quero citar rapidamente, e se eu passar do tempo aí os irmãos me perdoem. O que Martinho Lutero queria mostrar para a igreja da época? Em primeiro lugar, somente a graça de Deus. A reforma protestante do século XVI voltou à doutrina apostólica da salvação pela graça, independentemente dos méritos humanos. Agostinho de Hipona, já no século V, já havia condenado o movimento de Pelágio, um movimento que ensinava que o homem não estava em condição ruim, em depravação total, e que ele é tão livre quanto Adão antes da queda para escolher o bem e o mal. A ideia de que o homem, naquela época, tinha ou possuía o livre-arbítrio. E nós vemos que o texto que a vereadora leu mostra exatamente isso. Por que vivemos pela fé? E por que devemos viver pela fé? Simplesmente porque a graça é tudo. A graça é tudo. Se não for pela graça, nós não somos nada, não temos nada, não fazemos nada. Tudo vem pela graça. E a graça precisa ser resgatada nos dias de hoje. Nós temos uma graça barata, juntamente com um evangelho barato, muitas vezes. As pessoas hoje não querem sofrer, as pessoas não querem se renunciar, as pessoas não querem carregar a cruz e seguir a Jesus. As pessoas estão mais preocupadas com aquilo que elas têm do que com aquilo que elas são. E isso, infelizmente, deixa a graça de lado. Essa ideia, meus irmãos, da graça de Deus é uma verdade bíblica e, infelizmente, a igreja da época se desviou dela. A doutrina bíblica da sola gratia, só a graça, precisa ser resgatada novamente hoje em dia. Se a igreja se reforma a cada ano, a cada década, a cada século, a cada milênio, e nesses 500 anos ela precisava se reformar. A igreja evangélica brasileira, nesse sentido, precisa passar por uma nova reforma. Nós precisamos seriamente voltar às Escrituras, enfatizar alguns pontos fundamentais desse primeiro slogan da reforma, o sola gratia. Em primeiro lugar, o homem está morto nos seus delitos e pecados. Ele não pode jamais escolher a Deus por si mesmo. Nós não temos essa condição. O texto que a vereadora leu foi exatamente esse texto. Nós
estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Isso quer dizer o quê? Que nós éramos zumbis espirituais. Nós éramos walking deads espirituais, andando pela vida sem rumo, sem rima, sem valores. E quando Cristo vem, Ele muda essa história, porque na pessoa de Cristo nós vemos a graça. E olhando para a graça hoje, nós vemos Cristo. Então nós precisamos voltar a esses pontos fundamentais, e o primeiro é esse: o homem está morto nos seus delitos e pecados. Segundo lugar, a escolha da graça é soberana e não depende de méritos humanos. No reino de Deus não existe meritocracia. Na política pode existir, na empresa pode existir, mas no reino de Deus jamais. Porque todos nós, incondicionalmente, fomos alcançados pelo amor, pela graça do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Então não podemos entender que mérito humano vai dar a alguém a condição de alcançar o céu, de ser salvo, de ser separado, ser santo em Cristo Jesus, jamais. O apóstolo Paulo diz assim: pois não depende de quem quer ou de quem corre, mas de usar Deus a sua misericórdia, Romanos 9,16. Não depende do desejo nem do esforço do homem, da misericórdia de Deus. Então a reforma protestante do século XVI insistia nesse conceito teocêntrico, exaltando a eleição divina contra o livre-arbítrio, o descer divino contra o ascender humano em todas as suas formas. É interessante que lá no hino cristológico de Filipenses 2, 5-11, a gente entende bem isso, com a exaltação da eleição divina contra o livre-arbítrio, o descer divino contra o ascender humano em todas as suas formas. Cristo precisou primeiro ser humilhado, para depois ser exaltado. Por que conosco tem que ser diferente? Por que naquela época João Calvino, João Hus, Ulrico Zwinglio, todos os pré-reformadores e os pós-reformadores diziam exatamente isso? Não é por mérito humano, mas é pela graça somente. Terceiro lugar, a graça de Deus é suficiente para a nossa salvação. Nós não precisamos de mais nada. E talvez aqui esteja o grande problema do homem pós-moderno. Ele acha que ele precisa fazer alguma coisa. Ele acha que ele precisa subir uma escada de joelhos, correr 30 quilômetros. Ele acha que ele precisa contribuir com isso ou com aquilo. Irmãos, a graça de Deus é gratuita, é favor imerecido. Nenhum de nós merecemos a graça de Deus. Ela é suficiente para a nossa salvação. No texto que a irmã leu, fala que a salvação é de Deus, é realizada por Deus, é aplicada por Deus, é garantida por Deus, para que a glória seja somente de Deus e de mais ninguém. Um segundo slogan, além de sola gratia, foi o sola fide, ou só a fé. E esse slogan foi outro grande pilar da reforma protestante do século XVI. Foi uma volta à doutrina apostólica da salvação pela fé em Cristo Jesus. Os reformadores, eles enfatizaram a supremacia da fé sobre as obras para a salvação. Infelizmente, hoje nós vemos muitas pessoas querendo realizar as obras para se conseguir a salvação. Pervertem os valores do Evangelho, onde a salvação vem primeiro pela fé e pela graça em Cristo Jesus, para que depois façamos as boas obras que Ele mesmo separou para cada um de nós. Certa vez eu estava no meu gabinete na Igreja Presbiteriana Central de Campo Grande, onde eu fui pastor 4 anos, depois que eu saí daqui de Agudos, fui fazer a faculdade de teologia, e fiquei 12 anos em Londrina e 4 anos em Campo Grande. E me ligou uma mulher, se dizendo que era estudante de teologia, de um certo seminário católico que existia lá, Paulo VI, queria fazer algumas perguntas, uma entrevista, tudo bem, sem problema. E ela foi. E o problema dela é que ela queria estudar comigo Efésios 2, de 1 a 10. E aí eu não podia mentir, eu não podia falar para ela que não era a graça de Deus, que a graça de Deus não era suficiente para a nossa salvação,
que a escolha da graça é soberana, não é um mérito humano. E passei tudo aquilo para ela. A mulher saiu de lá totalmente pirada. Quando caiu a ficha, quando ela entendeu no seu coração que não era por obra, por mérito dela, humano. Então, a gente vai entendendo por que só a fé, esse segundo slogan. A fé salvadora é mais do que um mero assentimento intelectual da verdade. É muito mais, embora a verdadeira fé repousa no conhecimento e não na ignorância, a fé salvadora que vem do trono da graça de Deus e que alcança o coração do homem, é mais do que conhecimento simplesmente intelectual da verdade. E nesse sentido, meus irmãos, não basta ter informação da verdade. Nós sabemos que Cristo é o caminho, a verdade e a vida. E por que muitos não querem esse caminho, essa verdade e essa vida? Os demônios sabem que Deus existe. E a palavra diz que eles até tremem diante da majestade e do poder de Deus, mas eles estão perdidos. Jesus disse que alguns o chamam Senhor, que operam milagres, que expulsam demônio e até profetizam, mas ao mesmo tempo vivem na iniquidade e não possuem a fé salvadora. A fé que transforma, a fé que nos faz ser pessoas totalmente diferentes daquela que nós éramos. Eu estava lendo há poucos dias e citei num sermão há 15 dias atrás na minha igreja, uma frase do Martin Luther King, reverendo Martin Luther King dos Estados Unidos, que ele disse que nós não somos o que deveríamos ser, nós não somos o que devemos ser, nós não somos, quem sabe, o que vamos ser, mas graças a Deus, somente a Deus, nós não somos mais aquilo que nós éramos. Glória a Deus, aleluia por isso. A fé salvadora não depende de boas obras para justificar-nos diante de Deus. Se dependesse, todos nós aqui estaríamos perdidos, porque nós pendemos muito mais para o mal do que para o bem. E isso a palavra de Deus está recheada de textos, versículos, capítulos. A fé salvadora é um dom exclusivo de Deus e não é merecimento humano. É Deus quem justifica e glorifica aqueles que creem pela fé em Cristo Jesus. A fé salvadora não é apenas um conhecimento, nem um sentimento inato, mas uma confiança exclusiva e absoluta na pessoa e obra de Cristo Jesus. Aquilo que Ele fez no Calvário, o sangue que Ele derramou no Calvário por cada um de nós. Às vezes eu vejo meus jovens lá cantando, eu sei que foi pago um alto preço. Já vou lá no meio deles. Ah, vocês sabem? Vocês sabem? Vocês nunca vão saber. Jamais vocês saberão o que custou uma gota de sangue de Cristo Jesus na cruz do Calvário. Eles ficam todos assustados. Mas pastor, como é que nós vamos fazer com essa música do Asaf? Asaf é um grande compositor, amigo, irmão. Como é que nós vamos fazer? A gente até entende que ele acha que, lá naquele dia, acho que o Espírito Santo, né, deu o dom para ele compor essa música. Ele não tem problema. Mas não venham vocês me dizer que vocês sabem o preço de uma gota de sangue que Jesus derramou na cruz do Calvário. Vocês não sabem. E nesse sentido eu acho que nós não temos o direito de cantar. Dizer que nós sabemos o preço que foi pago na cruz do Calvário. A fé salvadora tem um importante fundamental em nosso relacionamento com Deus. É pela fé que nós entendemos aquilo que Ele fez na cruz do Calvário. É pela fé que nós compreendemos o plano de Deus realizado antes da fundação do mundo. Tem um grupo de igrejas, um grupo de cristãos que acham que o Evangelho começou ontem. Que acham que a história de Jesus Cristo é de 2000, da igreja é de 2000 anos para cá. Mas leia Romanos 9 que você vai perceber que antes da fundação do mundo, Deus escolheu, Deus chamou, Deus predestinou, Deus justificou. E Deus montou um projeto para o seu filho Jesus. E fez dele um missionário. E Jesus obedeceu esse plano. Para que ele chegasse à cruz do Calvário. E salvasse. Ou pudesse dar novamente
condições para que a humanidade fosse salva e se reconciliasse com Deus. Terceiro slogan da reforma é o sola scriptura, ou só as escrituras. E por que isso? Porque o contexto que se vivia na época era um contexto de não ler as escrituras. As escrituras não foram dadas ao povo. Os religiosos pregavam de costas e em latim para as igrejas. Então a pessoa que ia à igreja adiantava alguma coisa? Só se o Espírito Santo fosse lá e falasse no ouvido dela, né? Porque ela não entendia nada. Então aí vem toda a forma pela qual os reformadores, eles reafirmaram a supremacia das Escrituras sobre a tradição. Alguém leu aqui sobre alguma coisa sobre Lutero, quando o colocaram para ele defender as suas teses ou rechaçá-las? Ele disse uma frase, e os amigos deles não queriam que ele fosse lá para a dieta de Worms, assim chamada, para ser interrogado pelos bispos cardeais. E tem uma frase dele que é muito sintomática, eu acho. Ele diz: se vocês mostrarem biblicamente para mim que eu estou errado, eu volto atrás. Vocês têm condições de fazer isso? Não, nós não temos. Então que Deus me ajude e eu vou seguir o meu caminho. E aí ele foi procurado muitas e muitas vezes para que ele fosse morto, né? Porque a igreja não aceitava aquela divisão. Mas a verdade é que Lutero, depois de 3 anos, ele já tinha traduzido o Novo Testamento para o alemão. E aí a escritura começou, as escrituras começaram a fervilhar pela Europa toda. É interessante, meus irmãos, que todas as doutrinas e ensinos alheios às escrituras devem ser rejeitadas. A Bíblia não é um entre os livros, ela é o livro sagrado. Ela é o livro, ela é eterna e infalível palavra de Deus. A Bíblia é a voz de Deus em linguagem humana. É o depositário de toda a vontade de Deus para o homem. João Calvino, um pós-reformador, afirmou que a Escritura é a escola do Espírito Santo, no qual nem se tem deixado de por coisa alguma necessária e útil de conhecer, nem tampouco se ensina mais do que é preciso saber. Por isso que talvez o Apocalipse diga que, ai daquele que tirar ou pôr uma vírgula ao que está escrito. Nós precisaríamos valorizar mais a Bíblia. Esse livro bendito tem características poderosas, eternas, de Deus. A sua inspiração. A palavra de Deus diz que toda a Escritura foi inspirada por Deus. Ela não é fruto de elucubração humana, de doutores, de entendidos disso ou daquilo. Jamais. Ela é produção do Espírito Santo, através de homens piedosos, que escreveram a história da salvação humana. Mas também a sua autoridade. A Bíblia é a suprema autoridade em questão de fé e de conduta. Ela tem que ser a nossa regra de fé e prática. A autoridade da Bíblia não procede de qualquer igreja ou de qualquer concílio. A autoridade da própria Bíblia, a igreja precisa estar debaixo da autoridade da Bíblia. Debaixo da autoridade da Bíblia. Eu ouvi outro dia aí, um certo sacerdote dizendo que não, que a igreja tem que estar acima da Bíblia. A Bíblia, meus irmãos, é regra de fé e prática para a nossa conduta. Para que eu e você, amanhã, sejamos melhores do que nós fomos hoje. Para mudar o nosso caráter, mudar a nossa maneira de vivermos, de enxergarmos a vida, de crermos que Deus tem um plano, um propósito, objetivos para a nossa vida. Seja ele em que área da nossa vida for. Além da inspiração, da autoridade, também da inerrância. Tem muita gente que acha que a Bíblia é um livro de... O Jean Willis falou isso lá no Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados, que é um livro gagá, um livro velho e que não tem valor nenhum, né? A Bíblia não contém erros, meus irmãos. A Bíblia é infalível na sua mensagem, inerrante no seu conteúdo. Ela tem saído incólume de todos os ataques.
E até hoje é o livro que mais se vende em todo o mundo. Em todo o mundo. E nós arvoramos sim que ela é regra de fé e prática para a nossa vida. Porque é através dela que Deus fala conosco. Porque é através dela que Deus se revela. Revelando o seu Filho, revelando a história do seu Filho, o seu ministério, morte e ressurreição, e exaltação e glorificação. A Bíblia não contém erros, ela é inerrante. Mas ela é também suficiente. Nós precisamos olhar para a Bíblia e a sua suficiência. Ela é absolutamente suficiente para nos ensinar, exortar, equipar. Para quê? Para nós conhecermos a vontade de Deus. Aquilo que Deus tem para a nossa vida. Aquilo que Deus quer para a nossa vida. Para a condução da nossa vida. Para obedecê-lo. Então, quando nós buscamos outros meios, que não sejam os meios bíblicos, nós estamos fazendo aquilo que a própria Escritura não nos manda fazer. Eu quero profecia, eu tenho na Bíblia. Eu quero revelação, eu tenho na Bíblia. Eu quero sonho, eu tenho na Bíblia. Eu quero visão, eu tenho na Bíblia. A Bíblia é regra de fé e prática para a minha vida. Nós não podemos aceitar a autoridade da Bíblia e ao mesmo tempo nós corrermos atrás de outras fontes para conhecermos o Deus, aquilo que Deus tem para nós. O artigo 5º da Confissão da Igreja Reformada da França, adotado em 1559, ele diz que não é lícito aos homens, nem mesmo aos anjos, fazer nas Santas Escrituras qualquer acréscimo, diminuição ou mudança. Porque ela é toda suficiente. A palavra de Deus tem o poder de mudar o nosso coração. Nosso coração pesaroso, egoísta. Nós só queremos olhar para o nosso próprio umbigo. Como o prefeito disse, nós precisamos olhar para os excluídos, para os menos favorecidos. Nós precisamos nos doar para o outro. O cristianismo é a religião do outro. É a única religião do outro. Procurem todas as outras religiões. É energia, é isso, é meditação, mas é só para si. O cristianismo é a única religião do outro. Se Cristo morreu na cruz do Calvário, Ele morreu pelo outro. Ele nos deixou o exemplo. Ele fez isso pelo outro. O quarto ponto, o quarto slogan, é solo Christus ou só Cristo. A grande verdade é que naquela época a igreja não vivia o nome de Cristo, o poder de Cristo, e a verdade de Cristo como sendo o único caminho, a única vida, a única verdade. A igreja tinha muitas verdades. E até tinha a verdade de que você pegava a sua moedinha de prata, jogava no gasofilácio e uma alma saía do purgatório. Já continha aí 2 erros teológicos, né? Ou podemos colocar até 3. Do purgatório que não existe. Existe céu e existe inferno. Existe direita e existe esquerda. Uma moeda para se comprar a salvação, mérito humano. Então quer dizer, o pobre nessa daqui estaria o quê? Ardendo no mármore do inferno. Com certeza. Em terceiro lugar, pensando teologicamente, a igreja vivia os erros e não ensinava a verdade para o povo. Porque a Bíblia não estava na mão do povo. Quando esse monge maluco, inspirado pelo Espírito Santo, lê lá que o sujeito vai viver de fé em fé, ele fala, peraí, por que indulgência? Por que purgatório? Por que Papa? Aí, lógico, ele leu lá que existia só um intermediador entre Deus e os homens, que era Cristo Jesus. Ele começou a entender, ele começou a ver, ele começou a perceber. Jesus Cristo é o fundamento, o dono, o edificador, o protetor da igreja. Muitas vezes nós queremos que a igreja seja nossa.
Os meus presbíteros lá sempre falam para mim, pastor, para de correr, pelo amor de Deus. Fiquei doente. Há um mês atrás, fiquei 3 semanas afastado da igreja. Me deu 2 viroses. Gente, eu pensei que Jesus estava me chamando. Mas, graças a Deus, por enquanto, ele me deixou aqui. É que eu tenho alguma coisa a mais para fazer. Ou para melhorar, né, prefeito? Como o senhor disse, né? Na oração. De repente é para melhorar alguma coisa em mim. Mas a verdade, meus irmãos, nós achamos que a igreja é nossa. Nós achamos que nós morremos pela igreja. Corre tanto, se faz tanto. Cristo morreu pela igreja. Cristo se entregou pela igreja. Ele quer sim uma noiva ataviada, uma noiva bonita, sem mácula. Isso ele quer. Mas ele não quer ninguém morrendo pela igreja. Ele já morreu pela igreja. Ele já derramou o seu sangue pela igreja. Lógico que nós temos as nossas atribuições, as nossas responsabilidades. Mas não devemos fazer nada além disso. Jesus Cristo é a pedra fundamental da igreja. A doutrina romana que afirma ser o Papa, a pedra fundamental da igreja, sobre a qual ela está edificada, não possui jamais amparo bíblico. Pedro nunca foi Papa, nem o Papa é a pedra sobre a qual está edificada a igreja. A igreja é de Cristo. Só Ele é a rocha que não se abala. Só Ele é a pedra angular. Edificar a igreja sobre qualquer outro fundamento é construir para o desastre, é construir para o inferno. Jesus Cristo é o cabeça da igreja. A igreja não é de ninguém, a igreja é dele. Jesus é o dono da igreja. Ele disse, eu edificarei a minha igreja. Ele é o bom, ele é o grande, ele é o supremo pastor da igreja. Por quê? Porque ele deu a sua vida em favor dessa igreja. Ele remiu com o seu próprio sangue, ele governa. É ele que vai reinar por toda a eternidade. Na igreja de Deus não existe espaço para bispo universal, para bispo daquilo, bispo da... Não existe. O que existe é pessoas querendo usurpar do lugar que só pertence a Cristo. Jesus é o cabeça da igreja, o Senhor da igreja, o soberano que a governa, o noivo que a desposará e com ela reinará para sempre. Além de tudo isso, Jesus também é o único mediador entre Deus e os homens. Não existe ninguém que medie, que seja o nosso advogado, fora Cristo Jesus. A Bíblia diz lá em 1 João 2, que Ele é o nosso advogado, que Ele também intercede por nós, além do Espírito Santo que intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Ele é aquele que é o nosso advogado, que defende a nossa, pagou as nossas dívidas e agora defende a nossa causa. E qual é a nossa causa? O nosso pecado, o nosso erro, a nossa forma muitas vezes de viver segundo aquilo que nós queremos e não segundo aquilo que Deus quer que nós vivamos. Cristo é o único Salvador. A reforma protestante retornou à doutrina bíblica que proclama que Jesus Cristo é o único Salvador. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Fora dele não há salvação. Essa ideia que fora da igreja não existe salvação é demoníaca. É demoníaca. A igreja não tem o poder do sangue de Cristo Jesus. A igreja é instituição. Cristo é o Filho de Deus. Cristo morreu na cruz por cada um de nós. Então Ele é o único Salvador. E Ele também é o único edificador e protetor da igreja. Jesus afirmou, eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Mateus 16, 18. O mesmo Jesus que morreu e ressuscitou está à destra do Pai. Está edificando a sua igreja por meio da sua palavra, da sua providência, porque Ele é o nosso provedor. É Ele mesmo quem a protege da fúria do inimigo e quem a preserva até o dia de apresentá-la como noiva santa, pura e imaculada diante dele. Nesse dia, então, o universo restaurado verá na igreja a suprema riqueza da graça de Deus, para que toda a glória seja dada pelos séculos dos séculos a Cristo Jesus. E a palavra diz que na humilhação, lá de
do texto que eu citei do hino cristológico de Paulo, Filipenses 2, 5 a 11. Que naquele dia todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória dos séculos dos séculos. E concluo aqui com o quinto slogan da reforma: só lhe deu glória, ou somente a Deus a glória. É a glória de Deus. Este é o maior e mais importante motivo para nós nos envolvermos com o propósito de fazer Jesus conhecido até os confins da terra. O famoso Catecismo Maior do Westminster nos ensina que o principal motivo da nossa existência é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Que também diz lá em Romanos 11:36, para Ele, dele, para Ele, são todas as coisas. Martinho Lutero, num sermão expositivo em 1513, baseado no Salmo 91, ele afirmou que a glória de Deus precede a glória da igreja. A glória de Deus precede a glória da igreja. Tanto é que a palavra de Deus nos ensina o quê? Que Deus não divide a sua glória com absolutamente ninguém. Com absolutamente ninguém. Diante disso, meus irmãos, fica uma pergunta: o que fazer, né? Eu acho que nós precisamos renovar os nossos compromissos com esses marcos da reforma protestante, com a graça de Deus, com a fé, com Cristo, com as Escrituras e com a glória de Deus. Nós estamos deixando, essas coisas estão se perdendo por causa do evento que foi há mais de 2000 anos atrás. Eu creio ser esse um momento muito significativo na nossa história, na história da humanidade e na história da salvação do homem. Um momento oportuno, como o irmão disse, para essa casa de leis reconhecer que esses 5 slogans são slogans para a eternidade. Não fazem parte apenas de um questionário, de uma pesquisa eleitoral. Mas isso daqui é um códex para a eternidade. Um momento, quem sabe, de reformar o nosso compromisso pessoal com Deus, de buscarmos viver uma vida que faça diferença para o outro, de reconsagrarmos nossa vida para que os outros possam crer, e como esses homens do passado fizeram, com seu exemplo de vida e de coragem. Então vivamos, irmãos, amigos, uma vida de santidade, e ousemos também amar a palavra de Deus como esses homens amaram. Igreja reformada sempre se reformando. Esse é o grande desafio. Que Deus assim nos abençoe. Amém. Eu queria orar nessa hora e pedir a bênção de Deus sobre todos. Pai, em nome de Jesus, colocamos, Pai, em primeiro lugar o prefeito e o vice-prefeito dessa cidade diante do Teu trono de graça. Pedimos, Pai, que em nome de Jesus, pela ação do Teu Santo Espírito, o Senhor possa conduzir a vida deles, Pai, clareando as suas ações, as suas atitudes, para que eles possam ser usados com poder, para que o Teu reino seja implantado nessa cidade. Abençoe, Pai, essa casa de leis, do seu presidente, dos secretários, enfim, de todos os vereadores, que busquem, Pai, trazer ao povo agudense uma melhor qualidade de vida. Que esses homens possam ter Deus no coração, ter a palavra de Deus como instrumento, como regra de fé e prática. Abençoa aqui, Pai, cada igreja, cada ministério, cada pastor, cada pastora. Abençoa, Pai, o povo de Deus que se fez presente nesse dia. Obrigado, Jesus, porque esse momento o Senhor escreveu lá antes da fundação do mundo. E nós te louvamos, Pai, por essa menção honrosa ao Conselho de Pastores da cidade de Agudos. Te pedimos, Pai, que o Conselho continue atuante, continue a desenvolver uma obra de evangelização para essa cidade,
um projeto de evangelização para essa cidade, para que essa cidade possa entender que Cristo Jesus é o nosso Senhor, é aquele que morreu, que se deu, que se entregou por cada um de nós. Abençoa, Pai, com a tua paz e a tua alegria, a tua salvação, o teu poder, a tua graça, Pai, a cidade de Agudos. Eu oro, Pai, em nome do Pai, do Filho e do Santo Espírito de Deus. Amém. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno e bom Pai, a comunhão e as consolações do Santo Espírito de Deus sejam com todas as igrejas, com todos os pastores, com o prefeito, vice-prefeito, os vereadores, com o povo de Deus nessa cidade, hoje e para todo sempre. Amém. Deus abençoe e obrigado pela oportunidade. Podemos assentar? Nós convidamos para o último hino o coral da Igreja Presbiteriana Independente. Este hino que será cantado neste momento, o nome dele é Castelo Forte. Ele é composição do próprio Lutero, que fez quando ele estava para ir para a dieta do Worms, que ele não tinha certeza se ele voltava vivo ou não. E ele compôs esse hino como um hino de guerra para a sua própria vida, na maneira de enfrentar aquele momento e que é um desafio para todos nós.
Estamos partindo para o encerramento, ficando aqui o desafio. Uma reforma, mas não na igreja, instituição, na igreja que reside e está presente em cada um de nós. Que Deus possa nos inspirar para entrarmos num processo de reforma constante, onde Deus possa nos melhorar a cada dia, onde as pessoas possam olhar para você e ver que você está sendo mudado a cada dia, e você possa sentir que você está sendo melhor a cada dia. E melhor não é possuir e nem ter e nem ser. Melhor é se você tem aprendido a servir o seu próximo, não a conquistar os valores deste mundo, mas conquistar os valores eternos. A presença verdadeira de Cristo, que faz a diferença, que fez a diferença e que fará a diferença nas nossas vidas neste tempo. Que Deus nos abençoe. Quero convidar o pastor Jaime, que estará fazendo aqui a última oração. Depois passamos de volta já a palavra para Paulo Vober, presidente da Câmara. Muito obrigado. Que Deus os abençoe. Boa noite a todos. Presidente da Câmara, pessoa a qual eu cumprimento, a todos os vereadores presentes, ao prefeito Altair, ao público presente. Nós vamos orar, mas eu gostaria de falar o que nós vamos orar, até para que nós possamos orar de uma forma estratégica e em unidade. Eu gostaria de estar convidando você a orar comigo pela nossa cidade, para que Deus esteja abençoando a cidade de Agudos e o povo da nossa cidade. Gostaria de estar orando pela unidade da Igreja de Cristo em Agudos e orar para que o governo do Senhor Jesus realmente venha sobre a cidade de Agudos, até para que aquela placa na entrada da nossa cidade, aqui Jesus reina, seja realmente verdade na nossa cidade. Então, orar pelo povo da nossa cidade e pela nossa cidade, porque sabemos que ainda existem muitas pessoas que padecem necessidades e sofrimentos, até também pela nossa cidade, para que Deus esteja abençoando todos os setores, departamentos e órgãos públicos da nossa cidade, todos os setores e segmentos da nossa sociedade. Então, há uma necessidade realmente que a cidade de Agudos desfrute das bênçãos de Deus. Há uma necessidade que a Igreja de Cristo esteja unida. Por quê? Porque quando Deus olha para a cidade de Agudos, Ele não vê várias igrejas, mas Ele vê a igreja dele. E é dessa forma que nós precisamos compreender e até orarmos constantemente para que a nossa visão seja ajustada com a visão de Deus, para que nós possamos enxergar a igreja de Cristo. E a igreja de Cristo, que também na palavra de Deus o Senhor fala sobre o corpo de Cristo, fala sobre a noiva. E o corpo, apesar que temos vários órgãos, mas todos dependem do comando do nosso cérebro para que eles possam funcionar perfeitamente e dessa forma cumprir a sua função dentro do corpo. Nós, como corpo de Cristo, precisamos do comando do cabeça, que é Cristo. Nós precisamos viver aqui submisso à vontade do Senhor e fazendo a vontade do Senhor, cumprindo assim o chamado que Deus tem para cada um de nós. Porque todos que aqui estamos, quando estávamos sendo formados no ventre das nossas mães, Deus já tinha um propósito bem definido. Deus já tinha algo para realizar nesse mundo através de nós. Deus já tinha um chamado para nós. E nós, aqui como autoridades civis e eclesiásticas que aqui estamos,
estamos servindo a Deus com o cargo e a autoridade que o Senhor colocou sobre nós. O Altair servindo a Deus no cargo e na função de prefeito, e eu como vice, como também cada um dos vereadores, servindo a Deus na função de vereadores, os pastores que aqui estão, servindo a Deus na função e na autoridade de pastor, e todos nós teremos que um dia prestar conta a Deus disso. Então, precisamos que a igreja de Cristo esteja realmente unida. Não estou falando de igreja evangélica. Aqueles que fazem parte da igreja é aqueles que confessam Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas. Aqueles que entregaram as suas vidas para Jesus e procuram fazer a vontade do Senhor Jesus acima da sua própria vontade. Aqueles que procuraram entregar o governo da sua vida para que Jesus seja Senhor da vida dele. Esses fazem parte da igreja de Cristo. Esses fazem parte do corpo de Cristo. Por isso não estamos falando de denominação. Estamos falando daqueles que verdadeiramente entregaram as suas vidas para Jesus. E orar para que o reino de Deus seja implantado, o governo de Cristo venha sobre a cidade de Agudos. E isso acontecerá quando cada um de nós verdadeiramente deixar Jesus reinar primeiramente na nossa vida. Jesus ser o Senhor da nossa vida. Porque Deus, quando ressuscitou Jesus dos mortos, Deus o colocou como Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, e Ele precisa governar a nossa vida, e dessa forma, através de nós, que o governo de Cristo venha sobre todo o povo da nossa cidade e sobre a nossa cidade. Esses são os motivos da minha oração nessa noite. Eu convido a cada um de vocês para que esteja orando juntamente comigo a esse respeito. Gostaria de convidá-los a se colocar em pé. Senhor, meu Deus e meu querido Pai, Senhor, lhe pedimos que cada cidadão da nossa cidade, todo o povo agudense, seja alcançado agora, Senhor, pela Tua proteção, seja alcançado, Senhor, pela Tua libertação e pelas Tuas bênçãos. Meu Deus, nós profetizamos que o Teu poder se manifeste sobre essa cidade e que todo o povo dessa cidade seja alcançado pelas Tuas bênçãos. E nós profetizamos a obra do Teu Espírito Santo sobre todo o povo dessa cidade, ó Pai. Abençoamos também, Senhor, cada departamento, cada órgão da nossa cidade, da nossa sociedade, que o Senhor venha abençoar e direcionar a todos aqueles que governam a nossa cidade, todos aqueles que exercem, Senhor, autoridade sobre esses órgãos, que o Senhor possa trazer sabedoria, direcionamento, discernimento e possa, Senhor, abençoar desta forma toda a nossa cidade. Abençoando, Senhor, as finanças do nosso município. Meu Deus, que o Senhor venha abençoar de uma forma sobrenatural. Nós profetizamos, Senhor, as Tuas bênçãos sendo derramadas sobre essa cidade. Como também, ó Pai, nós lhe pedimos que toda a Tua igreja seja unida, porque o Senhor Jesus também orou, fez essa mesma oração para que nós fôssemos um, independente de denominações, mas todos aqueles que entregaram as suas vidas para Jesus, confessam Jesus como Senhor e Salvador, todos, Senhor, possam ser unidos com o mesmo objetivo, unidos com os mesmos sentimentos e guiados e direcionados por Ti, ó Senhor Jesus. Meu Deus, nós profetizamos também que venha o Teu reino sobre essa cidade, que venha o governo de Cristo sobre essa cidade. Por isso, Senhor, que o Senhor venha reinar nos nossos corações, reinar nas nossas vidas e que o Senhor venha reinar através de cada um dos Teus filhos, Senhor, nessa cidade. Senhor, nós declaramos que Jesus é o Senhor da cidade de Agudos. Senhor, como autoridades que aqui estamos, nós, Senhor, mais uma vez, entregamos e declaramos que o governo dessa cidade está nas mãos do Senhor Jesus e que Jesus é o Senhor dessa cidade para a honra e glória do Senhor, para todos sempre. Amém e amém. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.
Bom, então vamos às considerações finais, ao encerramento. Eu queria já agradecer a presença de todos os pastores, pastoras, toda a sociedade que esteve presente aqui na Câmara. Vejo o pessoal da Peniel que estiveram aqui, com certeza vão lembrar por muitos e muitos anos, como foi bem dito pelo pastor Gilmar, quem quiser comemorar, que vem agora, porque daqui só a nossa quinta geração provavelmente vai comemorar mais 500 anos sobre a Reforma Protestante. E como eu já adiantei, é uma honra ter participado dessa entrega de moção de aplauso junto com a Ana Capucci, mas também já agradeço aos vereadores presentes, onde eu cito o Batata, a Rosa, o Cucão e o Durães e a Ana, e todos que aqui estiveram presentes, os ausentes que com certeza tiveram os seus compromissos, e nós entendemos, a população em geral. Agradecemos a todos e que essa mensagem que nós saímos daqui hoje, que todos carreguemos para o restante de nossa vida. A palavra ela tem que ser dita e tem que ser guardada e levada para o resto de nossas vidas. Somente isso, com certeza, vai nos levar à eternidade e à salvação. Agradeço a todos pela presença e que Deus abençoe a todos. O coral presente, que foi muito bonito mesmo, muito lindo. Todos nós gostamos, até me antecipei umas palmas aqui, peço desculpas. Acabei não deixando terminar, peço desculpas, mas parabéns, que continuem nesse intuito de sempre levar a palavra. E a Câmara Municipal de Agudos está com certeza muito satisfeita e honrada de ter entregue essa moção de aplausos tanto ao Conselho de Pastores pela Reforma Protestante. Bom, convido os vereadores que aqui estão. Amanhã teremos sessão normal, às 14 horas. Agradeço o prefeito municipal, Altair, também o vice-prefeito Jaime, pela presença. Essa casa vai ser sempre acolhedora aos prefeitos, ao prefeito, todos os prefeitos que passarem, vice-prefeito, secretários que estiverem presentes. Eu vejo o Lima aqui, se eu esquecer de algum secretário, Elisângela, também funcionários da prefeitura, e com certeza nós temos que sempre orar para que nossa cidade ela continue como está nos trilhos, e com certeza como nós, instituídos por Deus, somos lideranças hoje na cidade, e temos que fazer com certeza o melhor para a cidade, o melhor para, com certeza, cada um de vocês terem uma melhor saúde, educação e todos os órgãos da prefeitura que nós merecemos. Agradeço a todos e até a próxima, se Deus quiser.
sei que não há nenhuma provação maior do que eu possa suportar. Mas estou cansado, Pai, preciso crer nas tuas promessas pra continuar. Eu sei que me livraste das acusações, mas estou cansado de chorar. Espírito Santo, vem me renovar. Só tua presença pra me alegrar. Os sonhos de Deus são maiores que os teus, tão grandes que nem pode imaginar. Não desanime, filho, eu vim te consolar. Nas minhas promessas volte a acreditar. Os sonhos de Deus são maiores que os teus, por isso vale a pena acreditar.